Olá, eu me chamo Juliana, sou professora de Sociologia e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a identidade cultural no Brasil. Então, o objetivo de hoje é que a gente possa identificar e analisar a diversidade cultural e étnica brasileira. Para tanto, bora refletir um pouquinho? Como que vocês definiriam a identidade cultural brasileira? Calma, respira, respira, tranquiliza. Vamos organizar. Pare um pouquinho, feche os olhos e pense. Identidade cultural do Brasil. Quais são as imagens, os símbolos, as tradições que surgem na sua cabeça? Então, houve a necessidade da construção de uma identidade cultural no Brasil. Essa construção, ela tem um propósito político, né? Assim como outros países, o Brasil ele foi colonizado e explorado. Portanto, houve essa necessidade de se criar uma identidade propriamente brasileira. Isso teve uma grande importância também para que o Estado conseguisse se firmar após a independência. Trago aqui esse quadro Operários da Tarsila do Amaral, que mostra bem essa miscigenação, né? Essa mistura de etnias e de culturas no nosso território. Então, vem a pergunta, né? Quem são, afinal, os brasileiros? Quem é o povo brasileiro? Então, no início do século XX, vários intelectuais se dedicaram a investigar a cultura brasileira e eles tinham o objetivo de entender quais eram as características em comum dos brasileiros e das brasileiras. Então, se a gente lembrar, né, falando desse processo de colonização e exploração do território brasileiro, não podemos nos esquecer de que aqui no Brasil já haviam os povos indígenas que já moravam nesse território. Vieram então os europeus para colonizar e explorar e trouxeram os africanos para serem escravizados aqui nesse território. Então, essa população, ela era essa mistura do povo europeu, do povo africano, do povo indígena e ao mesmo tempo não era nada disso e era e enfim. Então, realmente veio essa questão, né? Quem são os brasileiros? Vamos romper com esse etnocentrismo da Europa, que trouxe o seu modo de vida, o seu modo de sociedade como o primordial, como o mais certo, mais desenvolvido. Então, houve essa necessidade realmente de se criar uma cultura propriamente brasileira. Um dos governos que teve esse objetivo foi o do Getúlio Vargas. Aqui a gente traz a imagem do desfile de carnaval durante o Estado Novo. Então, o carnaval ele foi um símbolo construído para ser uma identidade brasileira, para as pessoas pensarem em carnaval e pensarem no Brasil. Até hoje se perpetua essa ideia, né? Aí fora do Brasil a gente vê que o carnaval ele tem um simbolismo muito grande mesmo, se referenciando à cultura brasileira. A gente também tem o samba, a água de coco, hoje a gente tem o Cristo Redentor e tantos outros símbolos, né, que compõem a identidade cultural do Brasil. Um dos autores que investigou então essa cultura brasileira foi o Darcy Ribeiro. Na sua obra O Povo Brasileiro, ele investigou então essa trajetória da nossa identidade como nação. Portanto, ele percebeu que existem essas três matrizes étnicas principais para a formação do Brasil, sendo elas então a matriz tupi, que é indígena, a matriz lusa, que é europeia, e a matriz africana, que obviamente é africana, né? Então, essas três etnias são as principais constituintes do povo brasileiro, de quem é hoje o povo brasileiro. Então, não podemos esquecer que nesse processo de miscigenação ele não foi legal, não foi romântico, não foi lindo, houve muita violência, muitas mulheres foram estupradas nesse processo. Então, hoje a gente é um povo miscigenado, sim, graças à violência que houve nessa época e à obrigatoriedade, né? Ou seja, a forma como trouxeram o povo africano obrigado para o Brasil e como exploraram os povos indígenas que aqui estavam. Os únicos que vieram por vontade própria mesmo foram os europeus. Outro autor que fala um pouquinho também, investiga sobre essa questão da construção identitária do Brasil, é o Roberto da Mata. Ele percebe então uma coisa muito conhecida aí, que é o jeitinho brasileiro, né? Então ele está relacionado a toda a recusa da lei, justificada pela posição social que o indivíduo ocupa. Então é um jeitinho para tirar vantagem, um jeitinho, aquela malandragem para tirar vantagem de tudo. É daí que surge
essa frase, né? Você sabe com quem você está falando? Na pandemia, a gente viu várias situações, né? Quando houve as restrições devido à pandemia, a obrigatoriedade de usar máscara em local público, muitas pessoas foram abordadas por guardas municipais, seguranças, policiais militares para fazer o uso da máscara porque não estavam. E logo questionaram, né? Você sabe com quem você tá falando? Eu sou o juiz fulano de tal, o advogado sei lá das quantas. Então, esse é um jeitinho brasileiro, ou seja, a minha posição social faz com que eu esteja acima da lei, acima de qualquer burocracia, acima de qualquer necessidade, né? Então, é esse jeitinho de tirar vantagens. Então, além da miscigenação, da mistura dessas três matrizes étnicas, uma outra questão comum na identidade brasileira é o jeitinho brasileiro. Outra teoria que surgiu também foi do Sérgio Buarque de Holanda, o pai do Chico Buarque. Para ele, né, para esse intelectual, o brasileiro é um homem cordial, que constrói seus relacionamentos por meio da emoção e da simpatia, jamais pela razão. Então é um indivíduo que não está adequado às relações impessoais. Ele trata tudo no privado, é tudo pessoal, é tudo afetivo. Então é uma forma de fugir, de escapar das formalidades burocráticas. Então, vocês já viram falar daquelas empresas que você entra lá para trabalhar, ou algum que você conheceu, e a pessoa fala: ai, aqui nessa empresa somos todos família. Por quê? Realmente para trazer pro privado essa relação. Não é uma relação impessoal, não é um empregador com empregado. Não, você faz parte da minha família. Então, na hora de você exigir direitos, de você exigir melhores condições, você não pode, porque você faz parte da família. Então, você vai estar indo contra alguém que é afetivo seu, que é próximo, né? Então, esses três autores, eles trazem essas questões, né? Então, do jeitinho brasileiro, a tese do homem cordial, dessa cordialidade, afetividade, receptividade do povo brasileiro e também a miscigenação, que faz parte, então, dessa nossa identidade. Para a gente conseguir fixar esse conteúdo, eu trouxe uma paródia feita por mim sobre quem é o povo brasileiro. Ela foi embasada na música Vermelho, da Glória Groove, e eu vou pedir aqui a ajuda de vocês para cantar comigo. Brasil, faz um tempo quero te entender. Roberto da Mata já me falou sobre você. Darcy Ribeiro também me falou. E o Buarque de Holanda continuou. A tese do homem cordial do Buarque, já sobre a miscigenação, foi o Ribeiro, o da Mata me contou sobre o jeitinho brasileiro. Mistura de indígena junto com europeu e também com africanos resultou na miscigenação. Quem é esse povo brasileiro que surgiu depois da colonização? Quem é esse povo brasileiro que surgiu depois da colonização? Tararara, 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 povo brasileiro. Então é só um pouquinho aqui pra gente conseguir fixar esse conteúdo, né? Sair cantando aí quem é esse povo brasileiro, nananana, né? Então, retomando, nessa aula a gente problematizou a identidade cultural brasileira, a gente falou sobre os elementos que a compõem e também as suas explicações sociológicas. Agradeço a todas e todas pela atenção e até uma próxima.